bem com vocês? Hoje a gente vai fazer a aula 26 de matemática e eu sou a professora Emanuele. Vamos lá? Então vamos ver que materiais que nós vamos usar hoje. Hoje nós vamos usar o caderno e as folhas. Nós vamos usar uma folha destacada, então pode destacar do caderno uma folha ou pegar alguma que tenha aí solta na casa de vocês, tá? Nós vamos usar lápis e borracha e também lápis de cor ou material para colorir. Pode ser giz de cera, canetinha, o que vocês tiverem aí na casa de vocês, tá bom? Um tempinho para vocês organizarem isso. E aí, tudo pronto? Bom, vamos começar então. Olha lá, relembrando da aula passada, vocês contaram até 30 com a professora Thaíse, né? Construíram a reta numérica, nossa linha numerada, até o 30. Eram 30 bandeirinhas que tinha naquela imagem, naquela figura, não é mesmo? Muito bem. Hoje, a gente vai voltar a falar desse livro, vocês lembram? Daquele livro Poemas Problemas, que a gente trabalhou uma aula dessas? A gente trabalhou algumas situações, problemas que tinha naquele livro, que tem nesse livro, e principalmente um problema a gente vai lembrar hoje. Vocês lembram do problema do predinho do seu Miguel? Que tinha moradores no primeiro, no segundo, no terceiro. No terceiro estava vazio, né? Ou o quarto estava vazio? Quem lembra? Muito bem. Olha lá, então a gente vai pensar lá, no predinho do seu Miguel moravam 10 pessoas no total, vocês lembram? Então tinha a família do Zeca, da Yara, da Clara, Léo e Luana, a família da tia, da Beri, do Vitor e do Jorge. Opa! E também tinha a Aninha, que morava sozinha com a gatinha, lembram? Muito bem. Elas moravam juntas? Todas juntas num lugar só? Moravam? Olha, elas moravam no mesmo prédio, mas não era no mesmo apartamento, né? O prédio, gente, ele é organizado por andares, né? Então, tem primeiro andar, segundo andar, terceiro andar. Alguns têm mais que um apartamento por andar. Outros só têm um apartamento, como era o caso do predinho do seu Miguel. Então, em um apartamento morava uma família, em outro apartamento outra família e em outro a Aninha com a gatinha, né? Então, é organizado em primeiro, segundo, terceiro, mas o que é isso? Vamos ver. Olha lá. Primeiro andar. Tá vendo aqui apontando para a primeira janelinha aqui, ó? Por que não é aqui embaixo, prof, onde estão as portinhas? Alguns prédios, o primeiro andar, o térreo, já tem apartamento, né? Nesse prédio, nesse caso, não. O primeiro andar era em cima. O térreo não tinha apartamentos. Mas o que é térreo? É onde fica a entrada do prédio, né? Quando a gente entra no prédio, nós estamos no plano, né? Não subimos nenhum andar, não subimos escada. Então, é chamado térreo. Quando a gente sobe, é o primeiro andar. Depois, vem o segundo andar. Depois, o terceiro andar e depois o quarto andar neste caso. Então, no predinho do seu Miguel, tinham 4 andares. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Certo? Olha, nós vamos fazer o predinho do seu Miguel para ficar mais fácil da gente entender isso tudo. Vamos? Vocês querem? Ó, então, olha só.
a gente vai colocar o passo a passo aqui. Observe que o passo a passo também tem a escrita aqui, ó, do primeiro. Prof, como que você sabe que está escrito primeiro? É o número 1. Não é só o número 1. Nós temos esse símbolo aqui, ó. Certo? Que é o símbolo usado para representar o número ordinal. Quando é um O com o tracinho embaixo, a gente fala primeiro, segundo, terceiro. E quando é um A com risquinho embaixo, nós falamos primeira, segunda, professora, certo? Então, olha lá. Primeira professora, no caso. Observem que a sequência de passos escritas da mesma forma que os números dos andares, pois bem, indicam ordem. Isso que está escrito aqui no primeiro passo. Muito bem. Então, vamos fazer o predinho do seu Miguel. Pegue uma folha, uma folhinha. Não precisa ser limpinha, assim como a prof está mostrando. Se atrás já tiver usada, não tem problema. A gente dá um jeitinho para a gente fazer o que a gente precisa, tá bom? Então, nós vamos dobrar ao meio, pontinha com pontinha. Como está ali na tela. Tá vendo? Dobrou no meio. Depois, segundo passo. Vocês vão medir os 4 dedinhos de vocês aqui, ó. Aqui em cima. E até acho que de vocês pode ser um pouquinho mais, né? O dedinho de vocês é menor. E vai dobrar assim para baixo. Ó, entenderam? Ó, eu coloquei, medi aqui mais ou menos e desci. Dobrei para baixo. Ficou desse jeito. Estão conseguindo? Ó. O terceiro passo, nós vamos desenhar o telhadinho. Essa parte que a gente dobrou aqui vai ser o telhado do nosso predinho. Então, vocês podem desenhar, pega lá ou a canetinha ou o lápis de cor, da cor que vocês quiserem. E passa os tracinhos lá para fazer o telhado, do jeito que vocês acham que é um telhadinho, né? Então, a prof fez aqui, bem rapidão, improvisado, um telhadinho. Eu fiz laranjinha. E lá na tela tá meio laranjinha, meio marronzinho, né? Faz do jeitinho de vocês o telhadinho aí. Eu vou esperar aqui mesmo. Muito bem. Então, vamos ver como estamos até aqui. Com o telhadinho feito, né, dobradinho, com a folha dobrada ao meio. Então, ficou desta forma, certo? Muito bem. Seguindo. Quarto passo, nós vamos desenhar as janelas e a portinha. Tá vendo que tem portinha aqui no térreo? Então, nós vamos começar. Temos que primeiro pensar para a gente poder fazer, porque se a gente fizer as janelas sem dar o espaço correto, não vai caber os 4 andares. Então, primeiro a gente desenha a portinha lá embaixo. Então, eu desenhei a portinha, ó. E aí, nós vamos desenhar as janelinhas. Nesse predinho, nós vamos desenhar
2 janelinhas por andar. Veja, ó. Então, ficaram de lá de baixo contando 1, 2, 3, 4 e do lado também que tem a mesma quantidade. 1, 2, 3, 4. Então, vão ser 2 janelinhas em cada andar para representar os 4 andares. Um tempinho para vocês fazerem. E aí, ficou assim o predinho de vocês? Com a portinha no térreo, o primeiro andar, o segundo, o terceiro e o quarto, certo? E o telhado, não podemos esquecer. Muito bem, seguindo ali. Está pronto! Agora a gente pode começar a fazer outra parte dessa aula. Olha lá, a nossa atividade é que nós vamos abrir o predinho e marcar os andares. Então, o primeiro que a gente vai marcar é o térreo. Olha lá. Então, abre aqui o telhadinho para conseguir abrir a folha e abre aqui, certo? Aqui embaixo, nós vamos marcar o térreo. Como que a gente vai fazer isso? Nós vamos fazer uma linha. Deixa eu ver aqui, vou fazer com a canetinha mesmo. Fazer uma linha na altura ali, que a gente fez a portinha, e eu vou escrever aqui já, que é o térreo. Já expliquei o que é térreo, né, gente? É onde fica a entrada do prédio, a portinha principal. Então, eu marquei, ó, eu abri e marquei nessa parte aqui o térreo, certo? Professora, eu não sei escrever térreo. Vou mostrar. Olha lá, escreva nessa partezinha que a gente marcou, térreo, certo? Um tempinho para vocês.
Vamos escrever térreo no predinho de vocês? Muito bem. Olha, seguindo lá, nós vamos marcar o primeiro andar. Então, olha só. A gente vai marcar o primeiro andar logo em seguida do térreo, subindo, né? Então, fazemos a linha e escrevemos. Primeiro, olha, tá vendo que aqui tem ou o símbolo, o número com o símbolo, ou tá escrito primeiro. Nós vamos fazer os dois. Então, primeiro ou... Ó, eu fiz aqui o meu primeiro andar. Coloquei primeiro ou escrito primeiro. Olha lá, um tempinho para vocês fazerem também. Fizeram? Muito bem. Então, nós já estamos com o térreo marcado e o primeiro andar. E agora, o que que vem? Nós vamos marcar o segundo andar. Acima do primeiro, aqui onde a flechinha está marcando, nós vamos marcar também o segundo andar. Colocar do mesmo jeito. Segundo ou escrever segundo. Dá para escrever com a letra bem grandona? Não, tem que escrever com a letra cabendo aqui no predinho, né? Então, olha aí na tela como que vocês vão fazer. Ou um número com o símbolo, representando o número ordinal, ou escrever segundo, certo? Um tempinho para vocês.
Bom, nós já marcamos o térreo, já marcamos o primeiro e o segundo. Agora nós vamos marcar o terceiro andar. Então tá, acima do segundo, marca lá no predinho, terceiro. E eu marquei aqui no que eu estou fazendo, ó, terceiro andar. Vocês vão marcar também, tá? Ou o número com o símbolo do número terceiro, né, o número ordinal, ou escrever terceiro. Já volto. E aí, estão conseguindo fazer? Muito bem. Agora, a gente vai marcar o quarto andar. Então, olha lá. O quarto andar fica acima do terceiro, onde está a flechinha aqui, né? É o último andar do predinho do seu Miguel. Então, nós vamos marcar também. Pega lá o lápis de vocês. E vai escrever quarto, pode ser com o número e o símbolo, ou escrever quarto, quarto de quarto andar. Desta forma. Já volto para a gente continuar.
E aí, terminou de marcar o quarto andar do nosso predinho? Muito bem. Então, ficou desta forma, né? O térreo, o primeiro andar, o segundo andar, o terceiro andar e o quarto andar. No caso do prédio do São Miguel, os andares vão até o quarto andar só. Então, não continua, né? Nosso predinho está pronto. Mas, e se o predinho do São Miguel tivesse 10 andares? Como ficaria esse prédio? Mais curtinho ou mais alto? Mais alto, né? Porque ia continuar. E os números e os andares? A organização de andares continua da mesma forma. Depois do quarto andar viria Olha! Esticamos o prédio do São Miguel. Transformamos em outro prédio. Então aqui, estaria o quarto andar, tá? Faz de conta que o resto do prédio tá lá para baixo. Então, quarto andar. O que viria depois do quarto andar? Quarto andar significa que tem 4 andares. Se tivesse mais um, seriam 5 andares. E aí seria o quinto andar. Por que não é 5 andar, professora? Porque não é número ordinal. Para a gente transformar o 5, a quantidade 5, em número ordinal, que é o número que possui esse símbolo, que dá ordem para as coisas, a gente transforma o 5 em quinto, certo? Então, depois do quarto andar, quinto andar. Se tivesse mais um andar, não seriam mais só 5, seriam 6. O 6 seria, sexto andar. Então, nós falaríamos que tem 6 andares, então é o sexto andar. Se tivesse mais um, seria o sétimo. 7 andares, ele se transforma em sétimo andar, tá? A quantidade de 7 andares seria o sétimo andar. Depois, 8 andares, esse andar seria o oitavo andar. Com 9 andares, seria o nono andar. E com 10 andares, o andar seria o décimo andar. Estão vendo que os números das quantidades estão presentes, mas todos com o símbolo de ordem do lado. Então, o 5 se transforma em quinto, o 6 em sexto, o 7 em sétimo, o 8 em oitavo, o 9 em nono e o 10 em décimo. Ai, professora, que difícil! Não é difícil, é só a gente prestar atenção. E a gente vai usar isso por toda a nossa vida. Porque quando a gente chega num prédio, em algum lugar, a gente pergunta: qual é o andar de tal pessoa? E ele vai responder: é o quinto. Você vai saber que tem que subir 5 andares?
Vai, porque a gente já está aprendendo, certo? Olha, os números que indicam as ordens são chamados números ordinais, como eu já falei. Nós chamamos esses números de números ordinais. Muito bem. Muitas coisas no nosso dia a dia precisam de ordem. Será que são só os prédios que têm números ordinais? Não, tem mais coisas. Olha só, nós, quando vamos nos vestir, a gente também utiliza uma ordem, certo? A gente não, o que a gente coloca primeiro? Será que a gente coloca primeiro o sapato e depois a meia? Não dá, né? Vai colocar a meia por cima do sapato? Não, nós temos uma ordem. Nós colocamos primeiro a meia e depois o sapato, certo? Então, primeiro a meia e por segundo o sapato. Nas roupas também, nós não colocamos a jaqueta embaixo da camiseta. Primeiro a gente coloca a camiseta, segundo a gente põe a jaqueta. Então, a gente também pode ordenar a forma que a gente se veste, certo? Também tem medalha. Quando alguém ganha uma medalha, é porque chegou em qual lugar? Normalmente, são classificados 3 lugares, né? O primeiro lugar, o segundo lugar e o terceiro lugar. Normalmente, são esses que ganham medalhas, né? Nas competições. A ordem também está presente, então, nas competições, nos jogos, para saber quem ganhou, quem chegou primeiro, quem chegou por segundo, quem chegou por terceiro, né? E assim vai, e assim por diante. Muito bem. Também temos... quando a gente vai falar de história, quando a gente vai ler um livro, contar história, a gente começa pelo primeiro ou pelo 10º capítulo? Nós também seguimos a ordem, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, né? Até chegar no 10º, nós não começamos do 10º. Então, vocês perceberam que existem ordem em muitas coisas? Tem exemplos que até a gente não mostrou aqui. Por exemplo, numa receita, né? Na receita, nós também seguimos passos. Por exemplo, fazendo um brigadeiro. Será que a gente coloca o granulado antes de enrolar o brigadeiro? Não. A gente faz o brigadeiro por primeiro, segundo a gente enrola o brigadeiro e por terceiro a gente passa o granulado, né? Então, também seguimos uma ordem nas receitas. E diversos outros exemplos que tem no nosso dia a dia, certo? Então, olha lá. Nós vamos usar agora o lápis, uma folha ou caderno para quê? Para a gente fazer a próxima atividade. A gente vai fazer um desenho. Então, organiza esse material aí, separa uma folhinha, pega o lápis que a gente já vai começar. E aí, separaram? Eu já peguei aqui nosso flip pra gente, porque eu vou fazer bem grandão junto com vocês. Eu vou contar uma história e vocês vão, com o lápis na mão, acompanhar essa história e desenhar junto comigo. É uma história desenhada. Então, vamos lá? Pegou o lápis? Se preparou? Pode ser canetinha também, mas é que se errar fica mais difícil de arrumar. Mas pode ser, tá? Então, vamos lá. Era uma vez um menininho que estava andando por aí. Estava andando por aí. Faz o menininho lá. Ele estava andando na rua. Aí, começou a chover. Começou a chover, chover, chover. Sabe aquela chuva gelada? Chuva, 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 muita chuva. E ele estava se molhando muito, mas aí ele lembrou que ele tinha um guarda-chuva. E aí ele abriu o guarda-chuva e se protegeu. Estava protegido. Mas estava chovendo muito, muito. Sabe quando a gente está andando na chuva e o guarda-chuva não dá conta e a gente se molha mesmo assim? Então, ele pensou em se abrigar em algum lugar. E aí ele procurou e viu uma lanchonete. E entrou nessa lanchonete. E aí ele ficou protegido da chuva. Já não estava mais na chuva. Ele estava molhado, com frio e com fome. E aí dentro da lanchonete, é claro que ele resolveu comer, não é mesmo? E aí então ele pediu 2 ovos. Comeu 2 ovos. Olha só. Comeu 2 ovos. E aí não foi suficiente, ele pediu 2 salsichas.
2 salsichas. Ele comeu aquela salsicha e não caiu bem. Ele não gostou e fez uma coisa muito feia que a gente não deve fazer igual. Mostrou a língua! Vocês acreditam? Ai, Eca! Mostrou a língua. E nossa história chegou ao fim. Vocês gostaram? O que a gente acabou desenhando no final dessa história? Olha para o desenho de vocês. O que parece isso? Vamos continuar aqui, então? Olha lá. A gente desenhou Quem sabe o que é isso aqui? Um cachorro, né? Ele parece muito um cachorro, não parece? Nossa história desenhada resultou no desenho de um cachorro. As histórias também seguem uma sequência lógica. Eu comecei pela orelha? Não, eu comecei lá no meio do desenho, né? Então, as histórias também vão seguindo para ter um sentido. E olha só, na nossa atividade, o que eu desenhei primeiro? Foi o nariz, né? O focinho ali. Então, vocês vão pegar o lápis de vocês e vão marcar o que a gente desenhou primeiro. Então, vai fazer uma flechinha e marcar lá. Como que faz primeiro? O primeiro, a gente usa o número 1 com o símbolo aqui, do lado do número ordinal, certo? Olha lá. Primeiro. Fizeram aí? Depois, o que a gente fez depois? O que foi a segunda parte? Qual foi a segunda parte? Foi a chuva, né? As pintinhas da bochecha. Então, faz outra flechinha e coloca que foi o nosso segundo passo. Segundo, né? Olha na tela de vocês. O desenho do cachorro com o primeiro e segundo passo. Qual foi o terceiro passo? O que a gente fez terceiro? Nós abrimos o guarda-chuva e fizemos o fuço, né? O rosto. Terceiro é o 3 com o símbolo do número ordinal. Certo? Olha aí na tela de vocês. Tá ficando assim o de vocês? Não precisa correr. Depois eu dou um tempinho para vocês marcarem tudo. Quem conseguir, faz junto com a prof, tá bom? O quarto passo, ele entrou na lanchonete, né? E a gente fez a cabeça aqui dele. Vou fazer pro outro lado agora. Aqui, marcar. Quarto passo, que é o número 4, com o símbolo de número ordinal. Quarto. Muito bem. Nosso próximo passo foi fazer os ovos, os olhos, né? Os ovos que ele comeu. Então, foi o quinto passo, que a gente usa o número 5 junto com o símbolo de número ordinal. Quinto. Certo? O próximo passo foi as salsichas. Foram as salsichas, né? Que foram o sexto passo. Vou colocar aqui o X, a flechinha. Sexto passo. E, por fim, a parte mal educada da história, né? Mostrou a língua. Então, foi o sétimo passo. Ó. Sétimo passo. Olhem na tela de vocês todos os passos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo passo. Agora, um tempinho para vocês organizarem o desenho de vocês.
visualizaram? Muito bem. Como sugestão, vocês podem inventar um nome para o cachorrinho de vocês, podem desenhar outros passos, podem de repente fazer depois do 7º passo, o 8º passo, o corpinho, o 9º passo com o rabinho e por aí vai, certo? Muito bem, chegamos ao momento do quiz. Olha lá, qual é a pergunta 1? Qual é a cor dos pneus da bicicleta que está em primeiro lugar? Então, nós temos uma corrida de bicicleta. Como é que a gente sabe para que lado eles estão indo? É só olhar a direção que as bicicletas estão seguindo. Quem está em primeiro? Tem o pneu da bicicleta com a cor preta, azul ou vermelha? Olha lá. Quem está em primeiro é esse daqui? Não, a gente não anda de bicicleta de costas, né? É este daqui. Então, é da cor vermelha. Muito bem. Número 2. Susana está em uma fila para fazer um pagamento, né? Ela está usando óculos escuros. Qual é a posição dela na fila? Observe lá na fila do caixa. E nós sabemos que a Susana está de óculos escuros. Ela está em primeiro lugar, ela é a primeira da fila. Ela é a segunda da fila ou ela é a terceira da fila? Olhem lá. Vamos localizar a Susana aqui? Quantas tem na frente dela? Tem uma pessoa na frente dela, então ela não é a primeira. Ela é a segunda. Olha lá. Segunda da fila. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido com a nossa história desenhada e a gente se vê na próxima aula. Um beijo. Tchau!